tema da nossa aula de hoje são os adjetivos. Como nós até o momento estávamos falando de carta, de sinopse, eu trouxe um texto que vocês ainda não conhecem. Nós vamos fazer a leitura e aí vocês já vão tentando identificar os adjetivos que constam nesse texto. Por que a tia está dizendo assim, vocês já podem ir tentando identificar? Porque vocês já estudaram esse assunto, como eu falei no início lá da nossa primeira aula. Essas aulas são de revisão dos capítulos 2 e 3. Então, o assunto adjetivo já não é novidade. Todo mundo já sabe, né, que adjetivo é uma característica que nós atribuímos a um objeto, a uma pessoa, certo? E aí, alguém já ouviu falar em urutau? Quem é o urutau? Quem é o urutau? Bom no disfarce e na cantoria. Alguém já ouviu falar? Alguém sabe? Vamos ler o texto a seguir, observando as características desse animalzinho. O urutau é uma ave grande, com tamanho aproximado de 2 palmos de uma pessoa adulta. Como que eu faço para medir esses 2 palmos? 2 palmos é essa distância entre o polegar e o indicador. Então, é um pássaro mais ou menos desse tamanho aqui. Algo em torno de 40 a 50 centímetros. Suas penas têm cor de madeira. Seus olhos amarelos são enormes para facilitar a visão no escuro. Seu bico é pequeno, mas esconde uma boca muito larga, onde pode caber uma mão fechada. Não há como não se surpreender com essa criatura, que parece ter saído de um conto de fadas. De longe, o urutau parece um tronco. Podemos até dizer que, às vezes, até se comporta como um. Por quê? Porque, ao se sentir ameaçado por um predador, o urutau logo fecha seus olhos, reclina sua cabeça para trás e fica imóvel, camuflado em seu puleiro. Agora vem a parte mais curiosa. Mesmo de olhos fechados, o urutau pode te ver perfeitamente. Isso se deve a uma adaptação em suas pálpebras, não é incrível? Então, olha só. O urutau, ele é um passarinho. Normalmente, eu já vi ele fica no tronco das árvores, ou no tronco das árvores, ou quando se trata de uma cerca, de um curral, por exemplo, assim, que a madeira vai ficando envelhecida, você quase não identifica o que é a madeira do curral, da cerca, e o que é o passarinho. Tanto que o urutau, às vezes, também é chamado de bicho-pau. Só que o bicho-pau que a gente encontra mais frequentemente é aquele que é um inseto, não é? Que ele fica, que você também quase não percebe a presença dele quando ele está em um tronco. Pois bem, vamos lá. Qual era nosso objetivo ao ler o texto urutau? É identificar os principais adjetivos que aparecem nesse texto. O urutau é uma ave grande. Qual é o primeiro adjetivo que eu encontro aqui? Qual é a primeira característica dessa ave? Ele é grande. Com o tamanho aproximado de 2 palmos de uma pessoa. Essa pessoa, esse palmo, pode ser a medida de uma criança? Não. Outra característica é adulta. Algo em torno de 40 a 50 centímetros. Suas penas, quais são a característica de suas penas? Elas são cor de madeira. Outra característica dos seus olhos, que cor são seus olhos? Eles são amarelos. São enormes. Então, quanto aos olhos, eu já vejo aqui 2 características. São amarelos e são enormes. Qual é o tipo de visão que fica facilitada com essa questão dos olhos deles serem grandes e amarelos? A visão no escuro. Outra característica. E o bico? Como é o bico desse passarinho? O bico é pequeno. E a boca? Como que é a boca do passarinho? Ela é muito larga. E aí?
quando ele diz assim, não há como não se surpreender com essa criatura, que parece ter saído de um conto de fadas, porque ele é um animalzinho bem diferente, não é? Outra característica do urutau, ele se parece com o quê? Se parece com um tronco. Podemos até dizer que às vezes se comporta como um, porque quando ele não quer ser percebido, ele fica parado, imóvel. E aí, quais outras características? Ele tem a capacidade de se camuflar, não é? Que nesse caso não vem a ser uma característica. E outra curiosidade em relação ao urutau é que mesmo com os olhos fechados, o urutau pode te ver perfeitamente. Isso se deve a uma adaptação em suas pálpebras. Não é incrível? Então, o urutau, mesmo com a cabeça voltada para trás, os olhos fechados, a pálpebra dele é como se fosse transparente. Ele consegue ver quem está se aproximando e isso permite com que ele se mantenha parado, como se fosse uma estátua, até que esse estranho, esse predador, se afaste dele. Gente, quando se fala em adjetivo, hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós usamos os adjetivos em relação aos nossos colegas, aos nossos amigos, não é? Por exemplo, a professora Letícia, às vezes ela é chamada de baixinha. É uma característica da professora Letícia? Ela não é uma pessoa muito alta, mas a professora Letícia não se ofende. Eu levo de boa, eu aceito. Agora, tem outras pessoas que não gostam de ser chamadas assim. E aí, às vezes, um adjetivo ele pode ser ofensivo. Ele pode deixar o nosso coleguinha ou qualquer outra pessoa triste, ofendido. Isso, hoje em dia, nós chamamos de bullying. Então, os adjetivos, toda vez que eles forem ser utilizados, mesmo na linguagem informal, mesmo quando você estiver brincando ou conversando com um amigo, nós temos que ter muito cuidado com o adjetivo que nós vamos usar. Porque às vezes nós temos intimidade, nós temos um grande laço de amizade e às vezes um adjetivo pode colocar aquela amizade em uma situação complicada. Por quê? Porque o coleguinha não gostou de ser chamado assim, ou porque ele cortou o cabelo de uma maneira diferente, você vai e diz que ele ficou feio, que ele ficou parecendo com alguma coisa que o coleguinha não goste. Então, nós temos que ter muito cuidado com os adjetivos. Tem adjetivos que todo mundo gosta de ouvir. É querida, é simpática, é linda. Mas também tem adjetivos que às vezes a gente ouve e não gosta. A tia Letícia não tem problema com o fato de chamarem ela de baixinha. Agora, se chamarem ela de gordinha, ela já não vai gostar. Então, nós temos que ter cuidado, porque assim é com as outras pessoas também. A maneira como eu não gosto que me chamem, os adjetivos que eu não gosto que usem comigo, eu também não vou usar com os outros, certo? O urutau, eu acredito que se ele pudesse falar, ele até gostaria de ser chamado de bicho-pau, né? Porque afinal ele se confunde, a gente não sabe às vezes o que é a madeira, o que é o pau e o que é o animalzinho, de tão bem que ele se esconde. Mas quando se trata de um coleguinha, nós temos que ter muito cuidado com o adjetivo que nós vamos usar, certo? Voltando ao texto, os principais adjetivos encontrados aqui no texto são grande, enorme, amarelos, pequeno, larga, brasileiros e farta. Teriam muitos outros ali que nós fomos fazendo a nossa análise e fomos vendo, mas esses aqui são os principais adjetivos. O que a prof vai pedir que vocês façam com esses adjetivos aqui? E aí, usando o nosso grupo, aquele de contato lá no WhatsApp, eu vou pedir que cada um de vocês escreva uma frase com cada um desses adjetivos. Essas frases podem ser de inúmeros assuntos. Elas podem ser sobre esse momento. Eu estou em casa, eu estou sentindo uma saudade enorme da minha escola e dos meus colegas.
Eu tenho observado que na minha rua tem muitos passarinhos amarelos, eu estou tendo tempo para isso. Ah, eu ganhei um cachorrinho, esse meu cachorrinho é muito pequeno. Olha só, eu percebi que a sala da minha casa é muito larga. O que a tia pediu então? Que vocês escrevam as frases com as palavras que nós apresentamos aqui nesse slide. São palavras que apareceram no texto sobre o Urutau. E vocês vão postando essas frases lá no grupo. E aí a tia vai lendo e vai vendo como é que vocês estão. Se tem gente que está com a saudade muito grande, se em outros a vontade de voltar para a escola é pequena. Aí vocês lembram que a gente sempre tem que fazer essa adaptação. Se eu estou falando de um menino, o menino é grande. Se eu estou falando de uma menina, a menina pode ser pequena, certo? Sempre o cuidado com a concordância, não é? Masculino, feminino, singular, plural. Passarinho, amarelo. Passarinhos, amarelos. Sempre cuidado com a concordância, não é? Combinado então, gente? Vamos escrever as frases, vamos postar no grupo. Pede licença ao papai ou para a mamãe, pede o celular emprestado um pouquinho. Diz que não é para jogar. Ah, eu vou fazer umas frases aqui do meu dia a dia, nesses dias que eu estou em casa sem aula, e vou mandar para minha professora e ela vai repassar, de repente, para os meus colegas na nossa próxima aula, certo? Então, gente, hoje revisamos adjetivo. Agora vocês vão tirar um tempinho, vão treinar o uso desses adjetivos. Podem primeiro escrever as frases no caderno e aí depois pede licença para a mãe. Quem quiser pode tirar uma foto das frases que escreveu no caderno e encaminhar para o WhatsApp do nosso grupo. Ou, no caso, vai ser para o WhatsApp da tia Letícia, né? Porque é só os administradores que podem postar imagens no grupo. Então, vocês vão encaminhar direto para o WhatsApp da tia e eu vou fazendo uma coletânea de frases que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, certo? Olha só, eu trouxe aqui uma pequena atividade extra, ainda falando sobre o tema sinopse, porque o que ficou combinado? Que nós, tão logo nós terminássemos o capítulo 3, o que nós íamos fazer? Nós íamos assistir a um filme juntos. E aí, por esse momento que estamos vivendo, o que aconteceu? Nós vamos combinar de cada um assistir um filme em casa. A tia vai sugerir alguns títulos, alguns filmes que eu já assisti, que eu gostei. E vocês também vão poder sugerir alguns textos. Aí depois disso, o que nós vamos fazer? Cada um de vocês vai montar uma pequena sinopse do filme que assistiu. Pode me mandar foto do momento em que estava assistindo, com quem que assistiu, quem que ajudou a escolher esse filme. E aí nós vamos, depois, quando as aulas voltarem, nós vamos fazer um grande momento sobre isso e vamos fazer uma votação de todos os filmes assistidos. Qual será o filme que nós vamos assistir juntos, lá na escola, certo? Pois bem, o filme que a tia trouxe hoje é esse aqui, A Bela e a Fera. É um filme da Walt Disney, né? É um conto de fadas. O primeiro contato que eu tive com esse filme foi o livro que eu li, não é? Quando eu era criança ainda. Só depois, mais tarde, que eu vim assistir o filme. Mas ele é um filme tão lindo quanto o livro, é uma história muito bonita. Aí nós vamos fazer a análise e, por fim, nós vamos responder as questões. A tia vai comentar as questões aqui e depois vocês vão fazer o registro das respostas no caderno. E aí, como a tia falou, vocês podem fotografar o caderno e me mandar a foto. Quem tiver alguma dúvida pode questionar, tá certo? Então, ele é um filme que estreia no dia 16/3/2017, ou seja, ele já estreou. O gênero, fantasia, musical e romance. Ele tem a duração de 123 minutos. É um filme que veio dos Estados Unidos. Direção de Bill Condon. Roteiro
de Evan e Steven. Eu não vou ler os sobrenomes porque eu não quero falar errado ainda eles, né? O distribuidor desse filme é Walt Disney. A classificação é 10 anos e ele é do ano de 2017. Vocês já perceberam que aqui, na nossa sala, nós não temos nenhum coleguinha com 10 anos, não é? Então, se algum coleguinha quiser assistir o filme A Bela e a Fera, ele vai ter que procurar aquele que é o desenho animado. Ele não vai poder assistir esse filme aqui. Por quê? Porque esse filme, ele também tem cenas de romance, quando a Bela e a Fera descobrem que um gosta muito do outro. Então, o que acontece? Esse filme aqui, ele é só para crianças a partir de 10 anos. Aí vem a pequena sinopse do filme. Bella, aí vem o nome da atriz que interpreta a Bella, que é Emma Watson, vive num vilarejo com o pai, que é capturado pela fera. Desesperada, a jovem se oferece para ser prisioneira da fera no lugar do pai, que teve um mal-entendido com o ser horrendo. Bella se isola, mas aos poucos vai percebendo que por trás da assustadora criatura há alguém de coração e alma de príncipe. E agora? Quem já assistiu o filme vai perceber, de fato, é um filme legal, mesmo quem for assistir o filme A Bela e a Fera, que é em forma de desenho animado, ele também é interessante, eu mesmo já assisti ele várias vezes, mas através da sinopse que nós lemos, qual é o título do filme? Em que ano ele foi lançado no Brasil? E o filme é indicado para pessoas a partir de que idade? Em quais gêneros o filme se encaixa e quantos minutos dura o filme? Todas essas informações vocês têm desde aqui, da primeira página. O título do filme é A Bela e a Fera, uma produção da Walt Disney. Quais os gêneros em que ele se encaixa? Fantasia. Por que fantasia? Porque aquilo, na verdade, não aconteceu, é um conto, é uma história, um conto de fadas. Musical, porque enquanto a história se desenrola, enquanto tudo vai acontecendo, existe uma trilha sonora que ajuda a contar o filme. Essa é como a musiquinha da Chapeuzinho Vermelho, na história da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau e os Três Porquinhos. Todos esses filmes, eles têm um musical, aquela trilha sonora que está diretamente associada ao filme. E ele é um romance por quê? Porque em um determinado momento, a Bella descobre, atrás daquela criatura tão assustadora, um coração e alma de príncipe. E é nesse momento que ela se encanta pela Bella, pela fera, e eles vão viver um lindo romance, não é? Próxima pergunta. O filme é indicado para pessoas a partir de que idade? Como a tia comentou antes, esse é um filme indicado para crianças a partir de 10 anos, então ele não é um filme de classificação livre. Crianças menores de 10 anos não é aconselhado que assistam esse filme. Por quê? Tem um momento que a criança pode até ter medo da fera, porque ela não vai estar aqui em forma de um desenho animado. São aqueles personagens humanos, no caso a fera, ela vem com aquela maquiagem. A gente até sabe que é uma maquiagem, mas ela pode causar medo sim. Então, por isso que ele é aconselhado para crianças a partir de 10 anos. E quantos minutos dura o filme? Esse filme dura 123 minutos. Outro motivo para que a classificação também seja para os 10 anos. Por quê? Porque às vezes uma criança de menos de 10 anos, ela nem consegue assistir todo esse tempo. Ela fica cansada ou ela vai dando sono e acaba não aproveitando o filme como deveria. Como a tia comentou antes, vocês vão ir assistindo essas aulas, vão ir visualizando cada um dos assuntos que nós trabalhamos. Eu vou ficar postando algumas atividades em Word.
Vocês não precisam copiar ou imprimir essas atividades. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão responder no caderno, lê a pergunta lá no computador ou no celular da mamãe, responde no caderno e depois tira uma foto e manda para a tia, certo? Eu acho que dos alunos que a gente tem no grupo, eu tenho quase certeza que são todos os que têm acesso, que os pais vão ajudar, que os pais vão querer que os filhos continuem estudando em casa nesses dias. As atividades que a tia vai estar enviando são sobre os assuntos abordados nessas revisões que nós trabalhamos nessas últimas 5 aulas. E eu deixo a critério de vocês, quem puder, quem quiser tirar o tempinho nesses dias em que vocês estão em casa, assista um filme, de preferência um filme dentro da classificação indicada para vocês, que são todos menores de 10 anos. E aí já vão tentando montar a sinopse do filme, porque aí depois, quando nós voltarmos às aulas normais na escola, cada um vai ter a oportunidade de apresentar a sua própria sinopse. E aí, através da sua sinopse, nós vamos ver qual será o filme, de todos os filmes assistidos, qual será o filme escolhido para ser assistido por toda a turma. Nesse momento, o que vai valer? A sinopse que o colega vai apresentar. Se a minha sinopse ficou muito boa, ficou muito interessante e deixou a maioria da turma com vontade de assistir o meu filme, vai ser aquele filme que vai ser assistido. Com certeza todo mundo vai querer levar uma pipoca e vai ser um momento muito divertido e eu não vejo a hora que chegue esse dia, certo? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.